Começando mais um conteúdo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e vamos lá para mais um resumão de informações e, é claro, opiniões aqui no canal SBTV. A primeira delas em relação à eleição de hoje. Tá rolando a eleição presencialmente na Fonte Nova, claro, mas de forma online, né, preponderante aqui para o futuro do Bahia com a SAF, né, a relação institucional do Bahia com a SAF. Acho que é muito importante você participar, você que está apto, são quase 8 mil sócios aptos, então clique nesse link aqui, que está na descrição desse conteúdo, né, esporteclubebahia.eleiçãoweb.com.br e participe, o Bahia faz a convocação, faz aqui a divulgação, ou à distância, ou presencialmente, na Arena Fonte Nova em Salvador, conforme o regulamento do voto à distância nas Assembleias Gerais. Além disso, olha só, o Beijoca esteve presente lá na eleição na Fonte Nova, presencialmente falando, e mandou um recado para atletas do Bahia para conferir esse momento que ele faz esse direcionamento para os jogadores do Bahia nessa reta final de Brasileirão. Correr atrás para não deixar essa luz apagar. E quem pode correr atrás são os jogadores. Gostaria que muito que chegasse para ele alguma coisa do que eu estou falando. Que a luz está acesa e só vocês que vão jogar amanhã e vão jogar contra o Atlético não podem deixar essa luz apagar. Com dedicação, com amor, carinho, garra e, acima de tudo, com respeito a essa nação que vocês já viram como é. Então vocês são responsáveis por tudo, de bom e de ruim que está acontecendo. Mas há condições de você reverter. Você, jogador, que vai entrar em campo, vá lá e reverta. Porque também lá no campo não tem ninguém melhor do que vocês. Vocês é que estão dando mole. Então, meu irmão, não dê mole para eles, não, dê dura. Porque aí eles não vão querer. Beijo no coração. Tá aí o Beijoca aí do nosso Esquadrão de Aço, bastante representativo para você, torcedor tricolor que com certeza ouviu jogar, mas enfim, tá aí, né, a mensagem importantíssima em relação a esse momento que o Bahia atravessa, né, se eu não me engano, antes da partida contra o Corinthians, Zé Carlos também fez um depoimento muito bacana e emocionante lá no Jogo Aberto da Band, é bem importante essa participação, é claro, nessa presença dos ídolos, não no dia a dia, digamos assim, mas eu acho que nesse momento que o Bahia está passando dificuldade, eles têm conhecimento do que passaram por aqui para poder compartilhar. Voltando mais uma vez agora informações sobre o campo, né, o Sub-17 do Bahia acabou perdendo, né, a sua vaga na Copa Galo Sub-17, abriu 2-0 contra o Atlético Paranaense lá em Santa Catarina, mas infelizmente não conseguiu segurar a vantagem, tomou um empate e nas finalidades foi eliminado na semifinal da competição. Quem sabe, né, se tivesse um pouco mais de tranquilidade, mantesse aí essa vantagem, conseguisse aí a vaga na final, mas infelizmente não foi possível. Sorte aos moleques, aos pivetes de aço nas próximas competições. Informação sobre ingressos para Bahia Atlético Mineiro na próxima quarta-feira. Ingressos à venda no próximo jogo já para os sócios aptos. Perdão. Amanhã abre para o público geral, então você pode se garantir no site da Fonte Nova, na bilheterias também do estádio e, é claro, lojas parceiras do Bahia na cidade de Salvador. Bom, o Boa América ele publicou um comunicado oficial quanto ao episódio do Pix, né? Se vocês viram aqui nos últimos dias, aqui no canal SBTV, falei um pouquinho sobre isso, né? Torcedores dos times que estão brigando contra o rebaixamento, fazendo essa corrente, né, de enviar Pix para o América e tudo mais. E o América publicou um comunicado em relação ao tema. O envio de Pix para as contas bancárias do América fere de forma irrefutável os princípios éticos do nosso clube, marcados pela lisura, respeito às regras e caráter de seus dirigentes, bem como a dedicação e honestidade de seus atletas no desempenho de suas funções. Os recursos não expressivos serão empenhados em ações sociais face à complexidade em retorná-los aos emissores. Então essa é a nota do América quanto ao tema, nosso próximo adversário, né, que inclusive, gente, a gente até tem que falar um pouquinho sobre isso. O Bahia tem um tabu contra o América de 13 anos, sem vencer a equipe mineira aqui no Independência. O último triunfo do Bahia foi lá em 2010, 1-0 gol de Jael. De lá pra cá foram 6 jogos disputados, 4 empates, 2 derrotas, como a página Voo de Bahia informou. E fazendo aqui um levantamento importante desse confronto contra o rebaixamento, o Hugo Santana, do canal da Arena, trouxe aqui informação muito importante ao torcedor tricolor. Se liga só. Uma briga que pode ajudar muito o Bahia. Um time, né, o primeiro time não classificado para a Libertadores, tem vaga na terceira fase da Copa do Brasil. E o Atlético Paranaense e Internacional estão nessa disputa pela vaga. Com isso, em jogo, o Atlético Paranaense deve jogar com força máxima contra o Santos e o Bahia pode se beneficiar. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, evidentemente, contra a equipe do América. Não tem outra alternativa.
São Paulo é nono colocado com 50 pontos, já classificado, claro, para Libertadores, porque, né, venceu a Copa do Brasil. E o Internacional e o Atlético bem próximos ali disputando essa vaga. O Atlético tem que vencer esse jogo para garantir matematicamente a sua vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Outra informação importante sobre atletas que estavam emprestados pelo Bahia na Série B. Miqueias, Douglas Borel, Denis Júnior e Gustavo Henrique tiveram seus vínculos com o Bahia reativados no boletim informativo diário da CBF. Como vocês podem ver aqui, o que publicou o nosso parceiro Marcelo Viana, ele colocou aqui algumas informações do boletim informativo diário da CBF. Então, a situação agora é de entender como é que o Bahia vai fazer para poder manter, é claro, ou emprestar novamente, rescindir o que for com esses atletas. O Denis Júnior fez um belo campeonato pelo Vila Nova, acabou não subindo para a Série A, por exemplo. O Borel livrou a Chapecoense, né, do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Gustavo Henrique caiu com o Sampaio Corrêa, né, fez até um gol contra o Sport, por exemplo. O Miqueias conseguiu acesso com o Criciúma, acabou aparecendo como titular em uma partida ou outra também, teve constância por lá. Mas, enfim, agora é definir esse futuro dos jogadores que estão emprestados e ver o que o Bahia vai fazer no próximo ano. Claro que antes disso haverá definição quanto à permanência do Bahia. A gente espera que a gente fique na Série A para poder planejar com tranquilidade o próximo ano de 2024. E falando sobre saídas, Matheus Barbaço, nosso parceiro, trouxe informação de que Matheus Bahia está negociando a sua saída do Bahia para a próxima temporada. Ele deve jogar no exterior a partir de janeiro, inclusive não esteve à disposição de Ceni para a partida contra o São Paulo na última quarta-feira, o que publicou o nosso parceiro Davi, do portal Tricolor, no Twitter. Então, é realmente importante a gente ter essa consciência, né? Eu acho que o Matheus Bahia, ele já teve seu ciclo encerrado por aqui, né? Não foi muito bem contra o Cuiabá, participou ali dos 2 gols que a gente acabou sofrendo. Acho que chegou a hora de viver novos ares na sua carreira. Indo para o final do nosso conteúdo, falando sobre o Globo Esporte em específico, né, aqui primeiro da votação que eles acabam fazendo para as partidas, palpites do GE, a gente até brincou aqui no canal nos últimos conteúdos, né, como pontuou aqui a página Voo de Bahia. Na vida existem 2 certezas, a primeira a morte e a segunda é que Richarlison vai palpitar no triunfo do Bahia nos palpites do GE. Acho que, se eu não me engano, nos últimos, 5 jogos foram só palpites do Richarlison a favor do Bahia. E, enfim, tomara que isso aqui seja mais uma vez um presságio positivo para o Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda falando sobre o Globo Esporte, falando sobre o GE. Globo, eles fizeram aqui uma seleção de jogos marcantes na Série A do Campeonato Brasileiro. Um deles, que tá aqui, né, acho que o pessoal acabou questionando bastante, foi Fluminense e Corinthians, por exemplo, e não termos jogos do Bahia nessa seleção. O Thiago Minhoca comentou o seguinte: claro que temos aqui jogos importantes, né? Temos aqui Inter e Santos, Corinthians e Grêmio, Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, goleada histórica e tudo mais, mas não temos, por exemplo, Goiás 4, Bahia 6 e Corinthians 1, Bahia 5. Maior goleada feita no Corinthians com a arena lotada. E Goiás e Bahia, uma das partidas com mais gols na história do Brasileirão de pontos corridos. E o Thiago Minhoca comentou o seguinte: se aquele Goiás 4, Bahia 6 fosse com Inter e Corinthians, ou 5-1 fosse fora de casa, no caso fosse do São Paulo sobre o Fluminense, estaria sendo citado aqui. Curiosamente, só citaram os jogos envolvendo o G12. Enfim, pessoal, esse foi o conteúdo. Quero saber o que é que você tem a dizer no campo dos comentários em relação às informações passadas por aqui. O dia de hoje será informativo para vocês, teremos a cobertura de chegada do Bahia aqui em BH e amanhã no estádio Independência para cobrir América e Bahia. Então ative as notificações, deixem um like e, é claro, um comentário em relação ao que é que você achou nesse conteúdo. Um abraço e até a próxima.